Estamos aqui, Natália Cury, Lidiane Souto, para mais um Abiara Talks, celebrando os nossos 30 anos de história. E hoje iremos receber uma pessoa incrível, que é o nosso Caio Amon, que vai falar um pouquinho a importância da capacitação de times para melhores resultados. Bem-vindo, Amon. E nesse primeiro bate-papo a gente quer saber o seguinte: quem é o Amon fora do mercado imobiliário? Quem é o Caio? Boa pergunta. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigada, gente. A gente está super feliz com você aqui. Confesso que eu não esperava estar desse lado aqui da mesa, mas vamos ver como é que eu me saio agora, que é um pouco diferente. Mas respondendo a sua pergunta, Natália, bom, o Caio. Caio é uma pessoa que gosta muito de se divertir, é uma eterna criança, acho que quem trabalha junto sabe bem disso. Eu gosto muito de brincar, eu gosto de dar risada. Eu sou um cara apaixonado por música, é uma coisa que muitas vezes no trabalho as pessoas não têm como saber, mas é algo que permeia a minha vida todos os dias, literalmente. Eu sou completamente apaixonado e admirador máximo do meu pai, a pessoa mais importante do mundo para mim. E, no mais, o Caio ele é bem diferente do Amon. Ele é um cara tranquilo, gosta de curtir bons restaurantes, bons vinhos, charutinho, whisky, boas companhias, mas mais low profile, por incrível que pareça, embora as mídias sociais elas mostram um lado diferente. Você toca também, né? Instrumento. Toco guitarra, toco violão, toco um pouco de contrabaixo, um pouquinho de piano, campainha, eu toquei muito quando era mais novo. Amon, então conta um pouquinho da sua história antes da Abiara, como foi, o que é que você fazia? Muita arte, em primeiro lugar, né? Não, vamos pular essa parte, vamos direto. A gente está perguntando do lado profissional, né? Bom, eu trabalhei um pouco com meu pai primeiro, quando eu era adolescente e tudo, mas trabalho de verdade mesmo, eu fui office boy no centro de São Paulo. Eu falo que eu acho que eu fui uma das últimas gerações, né, que você ainda tinha office boy, e foi um grande aprendizado, porque eu venho de uma família que no começo não tinha muito dinheiro, ascendeu, né, foi a classe média, vamos dizer assim, aí meus pais divorciaram, e aí completamente. Então foi um momento bom, porque foi quase que um certo choque cultural. Eu fui exposto ao mundo de verdade quando eu tive essa oportunidade de ser office boy no centro de São Paulo, na empresa inclusive de um amigo do meu pai, que é o Romeu. Um abração, Romeu. E foi muito bom para eu aprender muitas coisas que depois me ajudaram ao longo da carreira. Depois disso, eu fui trabalhar com a seguradora do Banco do Brasil, a Brasil Veículos, e aí eu acabei migrando para o Banco do Brasil de fato. E quando eu entro no Banco do Brasil, a minha ideia sempre foi ganhar dinheiro. Eu falava assim, eu quero ganhar dinheiro. Mas era um ganhar dinheiro de preferência não trabalhando tanto, sendo bem sincero. E aí eu falava, bancário, um horário tranquilo, tudo. E aí, quando eu entro, a gente está falando disso início de 2010, é uma fase diferente de hoje em dia, que você tem internet, você jogaria num chat GPT da vida, quanto que ganha a pessoa que mais ganha dinheiro do banco e tal. Porque eu sempre precisei de alguém para mirar. Eu precisava de alguém para ter como um exemplo de onde eu quero chegar. E aí, no Banco do Brasil, na época, era o gerente geral da agência. Eu fui conversando com algumas pessoas que eu não queria o superintendente do banco, aquela pessoa que você não vê praticamente nunca. Eu queria alguém que estivesse no dia a dia. E aí, eu lembro muito bem dessa passagem, porque quando me falaram quanto que ganhava essa pessoa, na época a gente estava falando em 12, 13 mil por mês, mais uma participação de lucros incrível, todos os benefícios do banco. Eu falei, opa, é isso que eu quero, né? O que eu tenho que fazer? Você tinha quantos anos? Eu estava com 21. Faz tempo. Faz bastante tempo. E tá aí... bem. Obrigado, Lidia. Isso também, se não tiver, eu espero que tenha, né, maquiagem, retoque, alguma coisa, efeito, hoje em dia o filtro ajuda. Me ajuda aí, né? E tá aí para isso, né? Mas eu queria saber o que eu precisava fazer para chegar lá. E aí me responderam que eu teria que me destacar muito, bater muita meta, fazer muitos cursos, teriam que gostar de mim, porque tinha um lance da indicação, e no mínimo 10 anos de banco. E eu lembro de não gostar de ouvir isso, e a pessoa que estava me contando virou e falou, mas no seu caso pode colocar uns 20. Eu lembro muito bem dessa passagem. E eu, como assim? Por que para mim 20? E aí falaram, porque você entrou muito novo no banco, não tem nenhum gerente geral com menos de 40 anos, não vai ser você o primeiro. E isso ficou marcado na minha cabeça, né? Eu falei, preciso dar um jeito de provar que sim, vou me destacar, vou trabalhar, tudo. E foi quando surge o mercado imobiliário. Na verdade, um amigo meu na época, que é o Rogério, ele participou de uma seletiva e ele falou, Caio, é a sua cara. E óbvio que a minha primeira reação foi do tipo, tá brincando? Tô no Banco do Brasil, corretor de imóveis, tá louco? Né? E aí ele encheu muito a minha paciência a ponto de eu ir.
E quando eu fui na seletiva, eu lembro muito bem que eu fiquei até o fim para fazer uma pergunta para a pessoa, porque eu estava com vergonha de perguntar na frente dos outros, que era se eu que fazia meu salário. Tipo, não dependia de ninguém gostar de mim, de ter tempo e tudo mais. Se eu me matar de trabalhar e tiver resultado, eu vou ser pago? É isso? E aí a pessoa falou que sim, e foi assim que eu vim parar no mercado imobiliário. No dia seguinte eu pedi demissão. Isso não te deu medo? Isso te Claro. deu... Deu medo, mas mais do que o medo, eu falo essa passagem engraçada, eu lembro o dia que foi. Porque foi numa quinta-feira, eu pedi demissão, morava com meu pai ainda, e aí eu chego em casa de noite para encontrar com ele e eu falo, pai, pedi demissão do Banco do Brasil. Meu Deus do céu, Cíntia. E aí ele, como assim, filho? Eu falei, calma, que eu já tenho um emprego melhor, eu vou ficar rico agora. Ele, pô, que legal, o que você vai fazer? Eu falei, corretor de Meu imóveis. Deus. Eu sempre falo que naquela noite eu descobri que meu pai sabia mais palavrão do que eu. Porque é o que você falou, né? É uma insegurança, Total. uma estabilidade para uma coisa que você precisa correr atrás para conquistar. Né? Eu tava trocando uma das coisas mais certas que tem, né, a carreira no banco, ainda mais como funcionário público, pela mais incerta, né? E eu lembro que meu pai ele falou uma frase que marcou muito. Ele falou assim pra mim, depois de uma série de palavrões. Ele falou, tem carteira assinada? E eu falei, não, dele, porque não é emprego, é coisa de vagabundo que deu errado na vida. E eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, Imagina será que eu fui orgulho, enganado, né? E hoje, ao contrário, ele é o maior orgulhoso Sim, isso que eu também. falo, imagina o orgulho que ele deve ter de você. Ah, mas demorou, Natália. Imagina! Demorou Imagina, bastante para ele ter esse orgulho, mas foi uma guinada, realmente, que eu sou muito, muito feliz de ter feito. E eu falo, foi difícil, né, no início, bastante difícil, mas o meu único arrependimento foi ter entrado no banco. Se eu voltasse no tempo, eu nem teria entrado no banco, teria vindo direto para o mercado imobiliário. Mas eu acho que isso é uma prova de como a profissão de vocês é uma profissão que dá certo, né? Que muita gente tem essa insegurança, Sim. mas a gente vê quantos profissionais da nossa área, né, do mercado imobiliário, que são corretores hoje, não tem uma sessão absurda, né? Não ganham bastante dinheiro, muito mais que gente que tem essa estabilidade, né? Sim. E, Amon, por que a Biara, né? Como é que você, nessa sua carreira de office boy, né, até o banco, como você chegou na Biara? Conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória até aqui. Olha, eu falo que eu não acredito muito em sorte, né? Eu sou um cara mais cético tudo, mas para algumas coisas você tem que ter sorte também. E a Biara foi sorte de certa forma, porque eu começo no mercado imobiliário no ABC, numa empresa que era a Viana, fico lá 7 anos, e aí na época o cara que foi o meu primeiro gerente, figura conhecida no mercado, que é o Eduardo Hirata, famoso japonês Hirata, um abraço para você também, Hirata. Ele, na época, conversando com um dos diretores da Biara, ele falou assim, vamos pra Biara. E ele falou comigo, ele falou assim, vamos pra Biara, tal, eu quero que você vá junto. E eu tinha uma visão na época, isso eu acho muito louco, esse é o meu segundo arrependimento, de certa forma, que se eu voltasse no tempo eu mudaria. Eu tinha uma visão que o mercado de São Paulo, ele era muito mais difícil, a concorrência era muito maior, os profissionais eram muito melhores do que no ABC, tudo. Então eu tinha um certo receio de vir para São Paulo, mesmo sendo de São Paulo. Então eu lembro quando ele falou isso, me deu aquele frio na barriga do tipo, será que eu já estou preparado? Pô, eu já tinha 7 anos de mercado. Uhum. E aí eu vim e eu falo, né, o mercado de São Paulo é incrível, ele tem muitas oportunidades, mas o mercado que eu estava na época da ABC já era muito forte. Né? Tem figuras aí que estão até hoje no mercado, inclusive uma delas, diretor da Biara, que é o Abel eu conheço de longa data. E aí quando eu chego em São Paulo eu falo, puta, podia ter vindo antes, porque realmente o mercado ele tem muita oportunidade. Então isso foi em março de 2018, eu lembro muito bem. Então eu dei sorte, porque não foi uma escolha minha, exatamente, foi muito mais um convite, mas isso eu sempre tive, de colocar o pé no lugar e sentir, sabe, a sensação de pertencimento. Eu já tinha tido em outros momentos, isso antes da Biara e mesmo pós a Biara, de convites do mercado, isso é normal, e tiveram situações, grandes empresas, que eu fui, coloquei o pé e falei, não é pra mim, não me senti à vontade, não falei assim, não é aqui que vai dar certo. E na Biara não, na Biara realmente, desde o primeiro momento que eu coloquei o pé, eu falei, putz, aqui realmente é onde as coisas vão acontecer. Quando você fez esse processo seletivo, foi para ir para a ABC? Foi para ir para a ABC. Você saiu do banco em São Paulo para fazer um processo seletivo para ser corretor de imóvel na ABC. Você quer que eu te fale como é que foi o primeiro plantão da minha vida, Natália? O primeiro perrengue que eu passei? O mercado ele tinha uma cultura muito diferente na época, né? Foi que ano? Isso foi em 2010. Era quase que uma aprovação. Então, o que acontece? Eu morava na época com meu pai, no Alto do Ipiranga,
que eu brinco que... Que é próximo, né? Mais alto do Ipiranga quando chegou o metrô, que na época não tinha o metrô, era Vila Gumercindo. Aí ficou gourmet com o metrô. Então, só que o primeiro plantão que me mandaram foi em Guarulhos. Por quê? Porque era mais longe da minha casa, propositadamente. Era quase que um teste mesmo. E aí eu lembro, o primeiro dia de trabalho, eu não tinha carro, não tinha nada, então eu peguei 3 ônibus para ir, era o dress code completo, calor danado. E aí eu chego lá em Guarulhos, era um terreno, não era nem de pedrinha, que nem hoje em dia, era terra mesmo, uma tenda totalmente aberta, imagina ar-condicionado, totalmente aberta e no fundo 2 banheiros químicos. Nossa, quando eu olho aquela cena, eu falo, não. O que eu fiz da minha vida? Meu pai tava certo. Ai, meu banco do Brasil. O ar-condicionado, meu escritório. Horário de almoço. Eu sempre falo que se fosse hoje em dia, talvez, essa mesma cena, eu voltasse no banco e falasse, olha, eu tive um burnout, me aceita de volta. Porque foi realmente um negócio muito louco. E eu ainda lembro, era uma época de mercado, que tinha sacanagem, vamos dizer assim. Eu cheguei para colocar o nome na roleta, e aí tinha um cara lá, que esse eu não vou falar o nome, que ele falou assim, esse é o primeiro dia? Eu falei, é. Aí não te explicaram como é que funciona? Eu falei, o quê? Primeiro dia você só assiste. Só assiste? É. Tá bom. Beleza, aí tô lá, vinha do banco, ambiente sério. Beleza, aí passa um tempo, me liga o Irata, que era meu gerente. Que número que você tirou? Aí eu falei, não, eu não participei. Pô, primeiro dia você já chega atrasado, tal, não sei o que lá. Começou a me escorraçar pelo telefone. Eu falei, não, eu cheguei no horário. Ah, então você é burro. O que aconteceu? Não, já... Quem conhece sabe que o tratamento ele é bem educado. E aí eu falei, não, o cara aqui falou que o primeiro dia é só para assistir, você não tinha me explicado. Ah, você tá de brincadeira, e você acreditou? Passa o telefone para ele. E aí quando eu fui passar, eu vi o cara rindo e falei, não acredito. Tipo, pegadinha, que nem de faculdade. Além de sabe? Tudo, pegadinha, né? Exatamente. Outros tempos. Imagina ele contando pro pai dele o primeiro dia de trabalho. Então, pai, fui trollado. Com certeza eu não contei. Com certeza absoluta. Amor, e por que a Biara? Por que continuar na Biara? Aí eu posso dizer que não é sorte, é uma escolha. Diferente de como eu vim parar aqui, o motivo de estar aqui hoje, além dessa sensação de pertencimento, é uma empresa que eu me identifico. É uma empresa que partilho dos mesmos valores, tem as pessoas que eu gosto, tem as pessoas que eu admiro. E eu tive um breve momento na época da pandemia, quando eu saí da Biara por um breve período, e aí recebi o convite de retornar, e é incrível como hoje não passa na minha cabeça, já tive outras boas propostas, mas coisas, sabe, você nem quer ouvir direito. Não consigo me imaginar fora daqui, já falei isso 1 milhão de vezes, eu tenho aqui a oportunidade de ter uma liderança muito presente, que eu admiro demais e que eu aprendo demais. E eu acho que isso tem um valor, a gente vai falar de capacitação de times, por sinal, eu acho que isso tem um valor que ele vai muito além de comissionamento. Porque o mercado ele é carente de aprendizado, ele é carente de figuras que você tem para se espelhar. E isso daí que eu tinha lá na época do Banco do Brasil, mantive. Então eu preciso de alguém para olhar, para admirar, para me espelhar e para buscar melhores resultados. E aqui na empresa isso é o que não falta, tem de sobra. Então não tem por que não ser a Biara e vai ser com certeza a Biara por muito mais tempo, nem imagino quanto. Que bom, né? Bom pra gente. Amon, você contou um pouco da sua trajetória, né? Você hoje está você é um diretor comercial, né? Cuida da nossa academia, dá treinamento, capacitação, né? Enfim, mas você é corretor, né? Então conta pra gente aí um pouquinho da sua primeira venda no mercado imobiliário, ou uma primeira venda da Biara, como é que foi? Se foi uma venda fácil, difícil, rápida, demorada? Olha, Natália, quanto tempo a gente tem mesmo? Eu não lembro, né? Não, vamos lá. Como eu comentei, quando eu entrei no mercado imobiliário, eram outros tempos e o mercado nunca foi forte no sentido de capacitação. Isso foi uma coisa que eu estranhei muito vindo do banco, tinha um monte de treinamentos, né? E no mercado imobiliário, basicamente, me jogaram e assim, se vira, no português, claro. E ainda tinha os desafios de ir para lugares mais complicados e tal. Eu demorei 6 meses para fazer minha primeira venda. Demorei bastante. Vocês comentaram, né, de trocar a segurança do banco pela insegurança do mercado imobiliário. Eu ainda fui além. Porque eu tinha uma pequena reserva até do tempo de banco, mas essa reserva ela acabou. E aí eu falo, o Irata ele realmente soube me vender muito a profissão. Eu sou muito grato a ele, brinco de várias coisas, mas sou muito grato que foi o cara que me fez ficar no mercado. E ele me convenceu tanto que eu ia ganhar dinheiro que eu peguei um empréstimo para continuar trabalhando. Olha a loucura. Com o Banco do Brasil, né? De funcionário passei a devedor do banco.
E aí eu demorei 6 meses para fazer minha primeira venda e já deu tudo errado. Tudo errado, porque foi uma venda onde era um projeto em fase final de construção. Não tinha coordenador nessa época. E eu não sabia nada, ainda com 6 meses. E aí eu lembro de atender uma família, um casal mais um filho de uns 8, 9 anos. Quem fez a venda foi um moleque. Eu lembro dele entrar e ele já começar a apresentar o projeto para os pais. Nossa. Literalmente, porque como estava em construção, você não conseguia ver tudo, mas tinha lá o buraco onde ia ser a piscina. Ele, aqui vai ser a piscina, ali vai ser o playground, ali. O moleque apresentando e o tonto aqui. Aí você fez um 50 com ele, né? Deveria ter feito. Mas você vai ver o que sobrou de dinheiro dessa venda. E aí eu dei a sorte e um pouco de azar de chegar um gerente nessa hora. E o cara quis fazer uma proposta. Faltava acho que 7, 8 meses para a entrega do projeto e o cara quis fazer uma proposta de pagamento sem correção de INCC nesse período. E não ia aprovar. Só que o gerente que estava lá disse que ia. E o cara ficou com isso na cabeça. Tá? Então tá bom, vamos fechar, vem lá. Quando foi rodar contrato, óbvio que tinha o INCC. E aí o cara ficou totalmente bravo. Papapá. Resumindo a conversa, eu lembro muito bem. Eu ia ganhar tipo 6 mil. Eu tive que devolver 3.500 pro cliente. Por conta do INCC. Então, assim, o que eu ganhei foi nada praticamente pela primeira venda, mas ganhei aprendizado de resiliência. Mas foi um barato essa venda. Eu lembro até hoje, foi um projeto chamado Perfeto, da Ecopar, que a gente atende aqui na Abiara, na rua Luiz Lousã, 132, São Caetano do Sul. Faz tempo. Memória boa, hein? Sim, marcou, né? Amon, como diretor da Academia de Vendas, conta pra gente um pouquinho da importância dos treinamentos para as equipes. Maravilha, vamos lá. Bom, eu sou suspeito para falar desse tema, porque como diretor da Academia de Vendas, que para quem não sabe é um programa muito bacana que a Biara tem, os corretores que estão ingressando no mercado imobiliário passam por treinamentos, e justamente com o intuito de melhor preparar para ter o início na profissão. E quando a gente fala desse treinamento, é prática, é literalmente, eu falo muito isso no dia a dia, é a famosa receita testada. Não são coisas que eu acho que dão certo, são coisas que eu sei que dão certo nesses 15 anos já de mercado imobiliário. Então, obviamente eu vou falar que é importante. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, como eu comentei, quando eu entrei no mercado imobiliário, e isso serve para basicamente todas as pessoas que eu conheço também do mercado, que já estão há algum tempo, não tinha treinamento, não tinha capacitação. Você é literalmente jogado, se vira. E por mais que você tenha um lado onde isso também faz com que você acabe tendo que se coçar no português, claro, ele acaba também atrasando um pouco uma curva de aprendizado e uma curva de resultados que você poderia ter em menos tempo. Então, eu tenho a convicção de que isso ajuda demais. A gente tem visto resultados aqui na Biara, desses corretores que passam por treinamentos, não só da Academia de Vendas, a gente tem outro programa fantástico, a Gestão de Talentos, são aceleradores nessa tomada de resultados. Por quê? Eu achava que eu era tímido, por incrível que pareça. Eu nunca me vi vendedor. Eu lembro a primeira vez que eu fui começar a vender alguma coisa, que foi na seguradora do Banco do Brasil, e eu quase fui mandado embora. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Eu estava no período de experiência, terminou o segundo mês, o meu gestor me chamou e falou assim, se você não der resultado, a gente não vai te efetivar. E eu lembro muito bem, porque eu falei assim, eu não posso fazer meu pai passar por essa humilhação. Eu não posso ser mandado embora, que não tem como. E aí eu comecei a tentar me virar. E foi literalmente, eu dei a sorte também de ter um insight, e eu comecei a estudar a policy de seguros. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que, na verdade, o que me deixava inseguro, quer dizer, eu não era tímido, eu era inseguro. E o que me deixava inseguro era o cliente me perguntar alguma coisa e eu não ter a resposta. A partir do momento que você sabe do que você está falando, aí fica muito mais tranquilo, porque vira bate-papo. Então, eu tenho a convicção de que isso serve para qualquer mercado, não à toa, tirando o nosso mercado, a maioria dos mercados mais sérios, vamos falar nesse sentido, eles investem muito em treinamento e capacitação. Porque quando você tem as coisas na ponta da língua, fica muito mais fácil e o cliente também se sente muito mais seguro. Que é um outro ponto que o nosso mercado tem, infelizmente, de negativo, é a visão dos clientes. Os clientes não gostam muito de corretor de imóveis, essa é a verdade. Porque normalmente a experiência de compra não é boa.
porque boa parte dos profissionais são despreparados. Então, um melhor preparo faz com que a jornada seja melhor, faz com que você tenha mais recorrência de vendas e, inevitavelmente, você acaba melhorando seus resultados. Né? Então é bom tanto para o corretor quanto para o cliente, né? Sem dúvida Porque fica essa coisa mais leve. O corretor sabe o que está falando e o cliente torna isso uma coisa muito mais tranquila, ele tem muito mais segurança na compra. Exatamente, porque imagina isso para qualquer profissão. Você, Sim. por exemplo, está com um problema jurídico, você vai falar com um advogado. Aí você chega lá, começa a conversar com o advogado, pô, mas aí o que a gente pode tomar aqui de ação? O que a gente pode fazer? Eu não sei, deixa eu ver com outra pessoa. Como é que você imagina? Como que você ia ficar? Eu vou no médico, ele pega o livro ali, Sim, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Deixa eu jogar no chat GPT. Então, e no nosso mercado o que acontece? E se for parar para pensar, é uma loucura. Porque o cliente que está indo comprar um imóvel, normalmente o imóvel é o ativo de maior valor que ele está adquirindo. E a jornada de compra de um carro, de uma roupa, uma ida no restaurante, muitas vezes é melhor. Então, esse é um ponto que sempre me incomodou muito do mercado e me incomodava de ouvir das pessoas do mercado. Por isso que eu falo que não me enxergo fora da Biara porque os valores estão muito alinhados. Mas eu lembro de estar em outras empresas e de comentar da importância do treinamento, de querer implementar coisas assim, e eu vi, isso não funciona, não, o mercado sempre foi assim, vendedor é vendedor, e a maior bobagem que existe, venda técnica. Amon, eu lembro de você como gerente de online, e como foi que você percebeu que para você é aquilo lá? É treinamento, é ter contato com o corretor, é ensinar ele a atender, a vender. Como foi essa mudança do gerente de online para treinamentos? Bom, na verdade, para responder a sua pergunta, eu tenho que voltar um pouco no tempo, porque não foi um acontecimento assim do dia para a noite, né? Teve toda uma jornada. E olha como as coisas são malucas, né? Eu já deveria ter aprendido isso nessa historinha que eu contei do Banco do Brasil, né? Da Brasil Veículos, onde eu tive que estudar para poder ter melhores resultados. Mas quando eu entro no mercado imobiliário, só atirado, literalmente, eu não fiquei com isso na cabeça do tipo, deixa eu me virar, deixa eu tentar estudar, deixa eu buscar aprender. Até porque já tinha pressão de resultado desde o início. Então eu demorei muito. Eu falei que a minha primeira venda levou 6 meses. Mas eu demorei quase 2 anos para começar a aprender a trabalhar. Olha só a diferença. Sim. E por que isso aconteceu? Eu até fiz uma venda aqui, outra ali, mas eu ainda não tinha recorrência nem nada. Mas 2 anos já de mercado eu deveria saber boa parte das coisas. Mas não, além de tudo era um pouquinho prepotente, confesso. Me achava muito inteligente, né? Mas não era na prática. E eu era meio preguiçoso, então eu não estudava tanto. E aí teve uma passagem que me marcou muito. Um empreendimento em São Caetano, que era no Espaço Cerâmica. Era um empreendimento da Gafisa, que era um mundo de apartamento de 135 metros. Ia ser uma comissão maravilhosa na época, tipo quase 20 mil reais, isso em 2011, 2012, vai. Hoje seria 50, 60 pau, tranquilamente. E a parte de apresentação do projeto eu já estava craque, isso eu fazia bem. Então eu fiz muito bem e era uma época onde a negociação você fazia muitas vezes na sede da imobiliária, não no plantão. Então apresentamos, mas para fazer a proposta a gente marcou um outro dia na sede. E aí quando foi, isso foi também acho que uma quinta-feira de noite, 19 horas, eu lembro muito bem, o nome do cara era Alexandre, e aí o meu gerente não foi. Meu gerente não foi, eu já sabia que meu gerente não ia, eu chamei o coordenador, aí já tinha coordenador, e aí o coordenador, não, pode, deixa comigo que eu vou. E o coordenador não foi. E aí o cliente chegou, isso me marcou demais, foi uma humilhação danada, porque eu ali, né, tentando negociar com o cara, proposta, tal, HP que eu nem sabia usar, e o cara pegou HP fazendo conta, tal, aí ele me fez uma pergunta, eu não soube responder. Ele fez a segunda pergunta, eu não soube responder. Na terceira pergunta, eu nunca esqueço Nossa isso. Senhora. A terceira pergunta que eu não soube responder, ele olhou pra mim, pegou o papel, pegou o HP, me devolveu e falou assim, você não sabe o que você tá fazendo. E foi embora. No que ele foi embora, eu obviamente fiquei revoltado. Eu queria matar o mundo, né? Nossa, o que eu cuspi de marimbondo, queria pegar-se fogo a imobiliária, tudo. Mas no dia seguinte mudou. Eu tinha só raiva de uma única pessoa. Você. Por quê? Porque eu já deveria saber o que eu estava fazendo. E aquele foi o momento de eu falar, opa, nunca mais eu vou depender de ninguém. E aí eu comecei a estudar, incomodava os outros corretores, me ajuda aqui, me ensina, alguns ajudavam, outros falavam, sai daqui moleque, deixa paciência.
E ali foi onde eu comecei a perceber realmente que isso fazia diferença. E aí quando eu assumo a primeira gerência, isso em 2013, eu assumi a Tecnovo, mas foi uma característica que eu sempre tive como gestor, que era a capacitação do time. Porque aí eu entendi também que isso é um pouco de inteligência, de certa forma, Sim. porque se eu pego e eu foco muito na capacitação do meu time, eu deixo o meu time mais autossuficiente, porque eu não consigo estar em todas as negociações, eu não consigo estar em todos os atendimentos. E automaticamente eles me entregam melhores resultados. Então eu sempre fui um bom formador de profissionais. Tem muita gente que foi corretor meu, que hoje é coordenador, que é gerente, diretor de imobiliária, que passou comigo por conta disso. E eu sempre achei que essa é uma das características fundamentais de um bom gestor. Você tem que extrair o que essas pessoas têm de melhor e você tem que formar mais pessoas. E aí eu apliquei muito disso, obviamente, aqui na Biara também, tanto como gerente do online, depois como diretor do online, antes disso, na primeira passagem, como coordenador também, né? de lançamentos, adorava dar os treinamentos. E quando eu saio da Biara, na verdade, quando eu saio da diretoria do online, que eu falei, quero ficar só de corretor, por sinal, quero ter uma vida mais tranquila, o senhor Caetano não quis deixar, e aí ele me fez o convite para retomar o que a gente já teve no passado, que era a academia de vendas, mas num novo formato, reformulando algumas coisas. E aí quando ele fez esse convite, eu falei, não tem como não aceitar, porque é uma coisa que eu gosto em primeiro lugar, mas eu me sinto muito, muito mesmo grato de poder passar esse conhecimento e poder ajudar as pessoas a terem melhores resultados, porque eu sei o quanto isso teria mudado a minha carreira se eu tivesse tido. E não é que eu tive uma carreira ruim, não é que ela não deu certo, mas ela poderia ter sido muito melhor, né, se eu tivesse tido tudo isso antes. Então é um ponto que eu realmente gosto muito de fazer. E é legal que a gente vê depois os feedbacks dos corretores quando fazem o treinamento e até quando faz uma venda, né? Eles comentam, acho que teve até um feedback recente que falou, agradece o Amon, né? Porque ele deu uma técnica lá de vendas pra gente e foi super importante na minha primeira venda. Então, acho que isso é muito legal, esse feedback que realmente dá certo, né? O treinamento é muito importante nesse dia a dia, na rotina de venda dos corretores. Sem dúvida. E esse lance de receber o feedback positivo, ele é muito legal. Eu falo que, nesse sentido, também sou um cara bem suado. Acho que quando você faz o bem pra valer, as coisas voltam pra você, né? Então, não só de feedbacks, eu tive algumas passagens muito legais na época de coordenador, por exemplo, onde, eu tô lá pra fazer as vendas. Eu tô lá pra ajudar o corretor. É a minha função. Inclusive, tem uma passagem muito engraçada, jogo rápido de falar. Eu era coordenador de um projeto, e aí tinha lá um outro corretor, baita parceiro, amigão do mercado, que é o Pozuto. Um abraço para você também, Pozuto. E aí eu tinha feito um atendimento com um corretor, e a gente saiu do atendimento, foi passar a linha ali atrás, e o corretor, chamou, muito obrigado, que você mandou muito bem, que você é fera, obrigado de verdade. Tipo, o cara tava super grato, né? E aí o Pozuto, que é um tirador de sarro, virou e falou assim, inclusive ele é pago para isso. E não tá errado, né? Então, eu estava lá para isso, mas era muito bacana porque eu acho que também um pouco por conta do meu jeito, eu ganhei muito presente de corretor. E isso era uma coisa que toda vez que acontecia, eu morria de vergonha e ao mesmo tempo de alegria, mas eu ficava muito envergonhado. E tudo bem que era uma fase da minha vida que eu acho que eu bebia muito, que era sempre álcool, né? Várias fotos ganhando garrafas e garrafas, né? Falei assim, vocês não querem que eu trabalhe, né? Amanhã eu vou vir de ressaca. Mas era um lance muito, muito bacana e muito gratificante, de novo. É algo que chegar nos plantões de vendas, encontrar colegas. Eu fui num plantão recentemente que eu encontrei um corretor que foi corretor meu em 2014. O cara chega, vem, te abraça, aí tem assim, ele já foi meu gerente, que ele fazia isso. Um pouquinho de gratidão, assim, né, que eles têm. Por você. Olha, eu vou falar, não sendo hipócrita, as comissões, elas, né, são o que pagam o dia a dia, que eu preciso, obviamente, sobreviver. Mas eu diria que isso vale mais. Sei lá, intangível. É uma coisa que eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito. Muito legal, amor. E conta pra gente também um pouquinho sobre o que o mercado imobiliário trouxe pra você como conquista, como realizações. Pode ser coisas tangíveis, coisas emocionais, assim. Primeira coisa que vem na sua cabeça? Tudo. Essa é fácil de responder. O mercado imobiliário me trouxe absolutamente tudo. Não me vejo fora do meu mercado, como eu já falei, assim, pra mim é um negócio que eu me encontrei. Sou extremamente feliz, por isso que eu não trabalho. Para mim não é trabalho, porque é uma coisa que eu me divirto fazendo, mesmo com as cobranças, mesmo com as obrigações, aquela coisa, eu sinto prazer. Então, às vezes, quando eu fiz a mudança
de cargo de liderança no sentido de diretoria, tudo, que você tinha que estar presente nos finais de semana nos plantões. Eu lembro os primeiros finais de semana que eu não tinha obrigação, eu ia pro plantão. Por quê? Primeiro que é o que eu estava acostumado a fazer. E segundo que era gostoso. E as pessoas, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Eu falei, mas é minha vida, eu gosto disso. Então o mercado imobiliário me trouxe tudo. Financeiramente também, tudo que eu tenho hoje foi graças ao mercado, graças ao mercado imobiliário. Me trouxe também um divórcio, né? Casamento, divórcio. Ele tirou muita coisa também, de certa forma. Mas, poxa, não tem nada que eu realmente queria de verdade que eu não consegui, né? Claro que tem outras coisas que eu ainda desejo, sim, mas tudo tem o seu momento. E foi tudo dentro do mercado imobiliário, né? Então, essa é fácil de responder. Agora, essa eu quero saber, hein? Essa você deve ter várias para contar pra gente. Então, eu quero saber um caso engraçado que teve aí no plantão de vendas, na Biara. Conta pra gente. Nossa, não, realmente isso daí daria para fazer um podcast só de histórias engraçadas. Mas vamos lá. 2 curtas muito boas, né? Tem uma que essa emblemática. Eu era coordenador de um projeto, e projeto que era de estúdios, tudo ali próximo do Sírio-Libanês, ia ser um sucesso absoluto, ia vender tudo, vendeu tudo, inclusive, depois quando lançou. E eu lembro que a gente já tinha só na Biara mais de 250 pastas, sabe? Aquela ficha cadastral, clientes com intenção de compra, então antes de lançar. E aí tinha a maquete, fantástico, tinha a maquete do projeto. E um dia chegou o pessoal da incorporadora e meteu um adesivo em cima da piscina. Aí eles foram lá no quadro, que era da implantação, que mostrava, tinha lá a piscina de novo, e pumba, tamparam a piscina. E aí, o que tá acontecendo aqui? Não vai mais ter piscina. Meu Deus do céu. Mas como assim que não vai mais ter piscina? Tipo, os clientes e tal, a gente errou aqui no detalhe, na verdade era a loja, não tem mais piscina. E aí eu fiquei do tipo, mas como assim, né? E aí eu lembro de virar pro Caetano, né? Falei assim, chefe, e agora, o que a gente faz dele? Filho, agora tem que avisar os clientes, né? Com a maior calma do mundo, né? Do tipo, vai lá e avisa os clientes, tudo. E eu ficando ali, não, mas como assim? E aí a gente, né, tem que ser bom de vendas no fim do dia. E não era uma mentira, mas a gente montou o discurso. Era eu e a Vida na época, a querida Patrícia Vida, outra, um beijo pra você. Beijo, Vida! Tem que falar, inclusive, a melhor parceira que eu tive de coordenação disparada, era muito bacana mesmo trabalhar com ela. E aí a gente montou ali um discursinho na hora que era do tipo, para na verdade dar uma boa notícia para os clientes. Porque como era um imóvel voltado... Tem uma hora que eu não acredito. Ansiosa para uma saber boa qual notícia. é a boa notícia. É simples, o imóvel ele era para dar retorno de investimento. Então, quanto menos custos, melhor. Uma piscina lá te onera mais no condomínio. E a verdade é que pro público ali ninguém usa piscina. Então, doutor, como diria o Caetano, você na verdade vai ter um lucro maior, né? A gente pensou nisso para tirar a piscina. Nossa. É um barato. Deu certo no fim do dia, a gente vendeu tudo. Mas essa foi uma passagem engraçada. Agora, tem uma outra que eu acho melhor do que essa. Eu estava lá, não foi comigo, mas essa história também é fantástica. Acontece às vezes de num plantão de vendas, num lançamento, você tem o que a gente chama de um espelho físico, que é o quê? Você tem ali uma imagem da torre, vamos dizer assim, né, com os finais, né, com os apartamentos, e você vai colocando as bolinhas no que já foi vendido. Beleza, que é para justamente mostrar tal. E às vezes, raramente, quando não vai bem, a gente faz um negócio chamado maquiar o espelho, né? Que é colocar algumas bolinhas de algo que não vendeu. Pra dar aquela impressão de que, ó... Exatamente. E aí, esse projeto era um projeto em Diadema, Conquista Praça da Moça, que eu lembro bem o nome do projeto. E aí tinha um corretor, que obviamente eu não vou citar o nome, já um senhorzinho que ele nem apresentava nada, tá? Ele dava oi. Oi, esse daqui é meu coordenador. Era isso que ele fazia, basicamente. Mas nesse dia ele resolveu falar. O que aconteceu? Eu tava com o cliente e tal, e aí o cliente tava, tá caro, não quero, não sei o quê. E o coordenador, que era um amigão meu, falecido, Billy, infelizmente, mas amigaço, tava conduzindo a venda. E tava fazendo dar certo, sabe? E aí tal, ele levou no espelho e falou, ó, você tá vendo como é que tá? Tem que decidir rápido e tal. E aí o cara falou, putz, mas eu queria, não vou lembrar, eu queria o nono andar, né? E o nono andar era um sofá maquiado. E aí ele falou assim, ó, esse daqui na verdade tá com o contrato, dá pra gente tentar, mas aí tem que assinar agora. Aí ele vira o corretor e fala assim, não, Billy, esse daí é aqueles que a gente coloca pra falar que vendeu. Mas não vendeu. Gente. E aí
do Billy, né? Já ficou daquele jeito, né? Não. Aí o cliente, então todas essas bolinhas com essa cor que eu tô vendo... Tudo maquiagem. Aí o Billy foi tentar, não é isso, cara. Isso mesmo, não tem nada vendido. Meu Deus, essa é a primeira venda do projeto. Aí eu lembro do Billy falando assim, eu queria dar um soco no velho e não podia. Céu. Mas ó, a gente sofre cada uma. A venda aconteceu? Não. Vai que, né? Vai que. Essa daí não Não aconteceu. teve piscina que desse jeito nessa aí. Mas tiveram muitas passagens. E tem até hoje, né? A gente sempre fala isso. Nem sempre a gente ganha dinheiro, mas diversão, dá risada. Isso daí é uma tônica do mercado imobiliário, né? Não tem como fugir. Ô, Amon, e arrependimento? Se você voltasse atrás, teria alguma coisa que você faria diferente? Sim, não teria entrado no Banco do Brasil, teria vindo direto para o mercado imobiliário e teria vindo antes para São Paulo. São as duas coisas que três coisas, vai. E eu não teria virado gerente tão cedo. Na época, no ABC, eu fui o gerente mais novo. Eu virei gerente, eu tinha 23 para 24. Eu não estava preparado. E era muito aquela coisa de deslumbrar, né? Do cargo. Sou o gerente, né? E isso me atrapalhou, na verdade, porque quando eu virei gerente é quando eu tinha aprendido a ser corretor. Então eu perdi um timing ali legal de ganhar mais dinheiro, inclusive. Então eu viro gerente, fico um tempo gerente, devolvo o cargo, volto a ser corretor, justamente por ver, eu não estava preparado para isso, né? Então isso acabou tomando um tempo, vamos dizer assim, de aprendizado, de me desenvolver mais como profissional, que é algo também que se eu voltasse no tempo, não teria aceitado o convite, por mais que foi muito legal, não teria aceitado esse convite tão cedo, não. Mas só isso, e são arrependimentos bobos, né? Não é nada que você fala, meu Deus do céu. Então, a jornada, por mais que ela não foi fácil o tempo todo e só de alegrias, mas ela, sem dúvida nenhuma, balança, ela tá no positivo, Sim. assim, tipo, E nada é por acaso, né? Algumas coisas acontecem pro caminho, né? Porque tem que passar. Até porque com a cabeça que eu tinha com 23, se eu tivesse ganho dinheiro de verdade... Exatamente, A gente te conhece. Talvez eu não estaria aqui nessa posição hoje. Talvez estivesse em cárcere privado. Exatamente. Estaria fazendo Tremembel. Vai fazer umas vendas lá também, eu sou bom de papo. É verdade. Amor, aproveitando aí arrependimentos, divórcios, a galera quer saber. Tá solteiro? Você que é o senhor estúdios, né? O senhor estúdios, o garanhão. Que garanhão. Quero saber. Acho que As fofocas. vamos falar um Biara pouquinho de News. fofoca. Aliás, a gente pode fazer o Biara News, Podemos fazer. Fofocas, Eu tô pronta. Fofocas da Biara. Sei Vamos várias. lá, Amon. Vai, amor, não fica vermelha. Abre o jogo. Olha, De frente com o amor. Isso daí não estava no script. Quando eu assinei para participar, não tinha essa pergunta, eu não recebi essa pergunta. Meu agente não ia permitir eu participar do programa se tivesse. Por isso que a gente tá fazendo, senão não teria graça. E eu sou especial, né? Então, Participação especial não é à toa que a gente tá aqui. Você pode jogar essa pergunta que você não tá aqui depois, você Exatamente. vaza, Isso mesmo. foge. O contrato não mas eu não quero tem. saber. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Eu sou um cara misterioso. Ai, meu então Deus. nem tudo a gente pode revelar assim, Ele né? dá treinamento, né? A gente não poderia esperar outra resposta dele. Mas eu sou muito bem comprometido Nossa, eu saio. Mas com o trabalho ou com... com a Biara. Sabia! É uma relação duradoura. Tá. Agora, relacionamento pessoal, que a Lidiane tá Mas perguntando. vocês querem voltar mesmo esse assunto? Sim ou não? Talvez. Então é um caminho pro sim. Pode ser que sim. Tá, A gente tem entendi. que, né? Obrigada, viu, Caiamon? A gente deixa no ar isso daí, é melhor, né? Agora, o povo quer saber, O povo Lidia. quer saber. olha, Eu adorei, cada uma- Caetano. Vou falar pra você. Vamos fazer a Biara News. Imagina perguntar isso pra cada um. Fofocalizando com a Biara. Entendi. Olha, isso daí vai ter volta, meninas, tá? Isso daí é uma hora, né? O negócio meu Deus do vira. céu, esqueci. O negócio pode virar a qualquer momento. Natália, se prepare. Mas... Não, eu sou comprometida, não tem vamos lá.
Isso daqui era para falar sobre a capacitação profissional, Isso. Amon, tudo. O Caio a gente deixa ele É que eu fiquei quietinho. curiosa. Você ficou curiosa. Agora eu vou voltar para a pergunta principal. Tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado, eu agradeço. Caio, o que você deixa de dica para os corretores que estão entrando agora, né? Você que é tão experiente, sou sua fã, adoro seus treinamentos, Morde a acho sopra, incrível. né? A gente briga, mas a gente se ama. Sim. Então, assim, o que você deixa de dica para esses corretores que estão entrando agora? Não participe de podcast, podem te perguntar coisas que você não quer responder diante da câmera. Já ter perguntado em off, né? Tá bom. Bom, mas vamos lá, agora respondendo direto aí, falando para quem está ingressando no mercado, quem começa na Biara, passe pela academia de vendas. Brincadeiras à parte, agora falando sério mesmo. Eu deixo de dica para quem está começando no mercado, primeira coisa e acho que mais importante, é entender que você é uma empresa, você é um empresário, uma empresária, então você tem que entender que quanto mais você se dedica, quem tem mais a ganhar é você mesmo. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, demorei um pouco para entender. É uma coisa que, inclusive, tem muita gente que não compreende, acaba tratando a profissão... Primeiro, entender que ela é, de fato, uma profissão, não é um bico, não é um negócio que eu estou tentando dar certo. E entendendo que ela é uma profissão e entendendo que quanto mais você se dedicar, melhores resultados você terá, é realmente abraçar essa questão. Eu falo isso muito, né? Eu não conheço ninguém que prosperou e prospera nesse mercado não trabalhando pra caramba. Uhum. Não tem como fugir. É trabalhar bastante. E quando a gente fala trabalhar bastante, é dedicação, é persistência, é constância, que é uma das coisas mais difíceis, porque isso daí não é para o mercado imobiliário, isso daí é para a vida. Você não consegue atingir nada de grande se você não tem constância. Eu sempre usei muito esse exemplo, que é o lance da academia sem ser a academia de vendas. Se você vai fazer uma academia e aí você tem um objetivo, eu quero perder peso, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ganhar massa muscular. Beleza, o que você tem que fazer? Você tem que se dedicar. Uhum. Mas hoje está chovendo, eu não vou. Mas hoje o meu time vai jogar. Mas hoje tem um happy hour. Mas eu tô com dor de... Desculpa, para quem quer, sempre vai existir. Então, no mercado imobiliário não é diferente. Então, para mim, o principal para você dar certo, isso serve para quem está começando no mercado e para quem já está no mercado, é entender isso. Você tem que ser uma pessoa determinada e constante. O nosso querido chefe fala bastante isso e é verdade, né? O perfeito é inimigo do feito. Uhum. Então, primeiro faz. Depois você busca a perfeição. Sim. Mas primeiro faz. Vai pra cima e faz. Amon, muito obrigada pela sua presença. É uma pena, a gente está chegando ao fim. Foi super gostoso esse bate-papo aqui. Com a nossa presença especial da ilustre Lidiane, minha parceira de trabalho, de vida, minha amiga maravilhosa, linda. Amei. Amon, que bom, a gente também amou sua presença. Amon, obrigada. A gente te adora, te ama. Você é super importante aqui para nossa empresa. Meu parceirinho também aqui de apresentação. Quer falar alguma coisa, Amon? Quero de novo agradecer vocês duas, tirando, né, um momento ou outro. Mas eu queria sim deixar aqui um agradecimento primeiro geral para todas as pessoas da Biara, porque realmente fazem com que meus dias sejam muito bons, cada vez melhores. E acima de tudo, obviamente, precisam. Pai, te amo. Obrigado por tudo. Gente, é muito legal. E obrigado por existir e seguir existindo e fazer com que eu seja um pouquinho do que sou. Maravilhoso. E hoje o papai tá orgulhoso, né? Com certeza, Tem né? que tá, né? É o mínimo, né? Depois do Banco do Brasil é o Tá mínimo. meio ranzinza que tá velhinho já, né? Reclama de algumas coisas. Um beijo, pai do amor. Pessoal, obrigada por hoje. Continuem compartilhando, seguindo, curtindo nossas páginas do Spotify, Instagram, YouTube. E prepare-se para o próximo podcast.